Olá, me chamo André Rabi, estamos aqui para fazer projetos com a placa GoGo. Neste projeto nós vamos construir um animal de pelúcia interativo. Eu vou fazer uma adaptação num animal de pelúcia que eu já tinha e nós vamos usar sensores e LEDs para fazer esse boneco ficar mais interessante. O primeiro passo eu já realizei antes. Eu peguei um bonequinho que era do meu cachorro e que ele já tinha começado a destruir o bonequinho inteiro, então facilitou para que eu pudesse fazer umas aberturas a mais e inserir dentro dele dois LEDs aqui nos olhinhos e um sensor de proximidade que eu coloquei aqui na orelha do bichinho. Se vocês olharem aqui, eu abri ele atrás para poder enfiar minha mão e inserir os componentes. E eu aqui estou plugando na GoGo. Depois de eu terminar de programar, eu vou enfiar isso aqui tudo para dentro e vou fechar ele e nós vamos interagir com o macaquinho. Que interação vai ser essa e que de novo nós teremos nesse projeto? Nós vamos fazer uma interação que usa um timer, ou seja, a gente vai contar quanto tempo um determinado evento está acontecendo. Esse macaquinho aqui ele é muito exigente. Ele só muda o humor dele se ele receber carinho na orelha por pelo menos 5 segundos. Menos de 5 segundos ele continua bravo e se ele para de receber carinho, ele continua bravo. Vamos fazer isso? Então, primeiro nós vamos aqui no GoGo Code criar um código para que ele faça um evento ser controlado a cada 5 minutos, que é a principal novidade aqui. Nós vamos usar o timer. Aqui no time, na abinha time, nós temos reset timer, que inicia um contador ou um cronômetro, e nós temos o get timer, que nos permite consultar o valor desse cronômetro. Esse valor é um número inteiro de décimos de segundo. Portanto, a cada 10 eu tenho 1 segundo. Eu vou colocar isso num primeiro exemplo em que a gente vai testar um determinado evento e a cada 5 segundos ele vai emitir um bip ou vai acender um LED. Vamos acender um LED para ficar mais interessante. Então, uma repetição. Eu vou, antes da repetição, resetar o timer. Eu vou verificar o valor do timer, comparando ele com um número conhecido. Como eu disse, 10 corresponde a 1 segundo, então se eu colocar 50, eu terei 5 segundos. O que eu vou fazer após 5 segundos? Eu vou ligar um dos motores, vou ligar um dos olhinhos aqui do macaquinho já. Então, vou falar com um dos motores, vou dar turn on num dos olhinhos apenas. E ele vai esperar algum tempinho. Vamos usar o time aqui agora um tempo definido. Vai ficar aceso por 2 segundos e vai desligar. Então, construí um primeiro código de exemplo para nós testarmos a funcionalidade do timer. Vamos testar. Vou enviar para a placa. E nós vamos testar. Os olhinhos estão desligados. Em 5 segundos, um deles liga e desliga. Era o que esperávamos mesmo. Eu disse que era para ele ligar a cada 5 segundos. O programa que eu criei não faz isso. Ele testa apenas quando chega em 5 segundos. Se eu quiser com que ele faça isso a cada 5 segundos, eu tenho que ver se o número que está sendo o valor do timer é múltiplo de 50. Para verificar se um número é múltiplo de qualquer outro, eu tenho uma operação matemática que é o resto da divisão, chamado em algumas linguagens de programação de mod, com o símbolo do porcento. Então, se o valor do timer for múltiplo de 50, significa que ele é 50, 100, 150, 200,
números que são múltiplos de 50. E ainda, se a divisão do timer por 50 tiver resto zero, então significa que a divisão é exata. Se eu tiver resto zero, eu tenho, portanto, um múltiplo de 50. É isso que eu estou construindo aqui nessa expressão agora. Então, a minha condição ficou um pouquinho mais complexa. Se o valor do timer, ao ser dividido por 50, tiver resto igual a zero, eu vou ligar por 2 segundos o olhinho do macaquinho aqui. Vamos testar. Enviando para Google e testando. Então, a cada 5 segundos, ele fica 2 segundos ligado e depois desliga. Então, o meu macaquinho aqui já está dando os primeiros sinais de vida dele. Pois bem, esse timer que foi usado até o momento é um timer que foi iniciado aqui no início do programa e que faz alguma coisa a cada tantos segundos, no caso aqui a cada 5 segundos. Eu quero um timer relacionado a um evento, ao evento de eu estar com o dedo sobre o sensor de proximidade aqui na orelha do macaco, ou seja, estou fazendo carinho na orelha do macaco. Se eu fizer 5 segundos de carinho, esse macaco vai ligar os 2 olhinhos indicando que ele ficou feliz. Então eu tenho que mudar um pouco a configuração aqui para que isso aconteça. Primeiro, eu não vou simplesmente olhar o valor do timer, eu vou ter que iniciar o timer quando acontece uma coisa. Que coisa é essa? Quando o meu sensor, deixa eu me lembrar a faixa de valores aqui, o sensor de proximidade que eu estou olhando aqui no Google Code, quando eu estou pertinho, ele está ali maior do que 500 com certeza, né? Então se eu ficar fazendo carinho aqui, ele vai estar sempre maior do que 500. Então, se o valor do sensor for maior do que 500, eu vou construir uma condição para isso. Estou construindo ela aqui. Se o valor do sensor, eu pluguei ele no sensor 1 aqui na minha placa, então o valor do sensor 1 é maior do que 500, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar o meu timer, ou seja, eu começo a contar quando o evento aconteceu. Mas isso não vai bastar, eu vou precisar ter o controle se eu ainda estou fazendo isso ou se eu parei de fazer carinho. Isso eu vou precisar, portanto, de uma variável que eu vou chamar ela de carinho. Carinho é uma variável do tipo sinalizadora, do tipo flag. Ela vai receber inicialmente um valor 0, que significa o macaco não está recebendo carinho. Quando essa variável passar para o valor 1, eu estou sinalizando para o meu programa que o macaco está recebendo carinho. Portanto, ele começou a receber carinho. Ou ainda, eu estou sinalizando que pelo menos uma vez o programa entrou nessa condição aqui, se tornou verdadeira. O sensor 1 ficou maior do que 500, ou seja, coloquei a mão na orelha do bonequinho, ele iniciou a contagem e passou o valor da variável carinho para 1. Pois bem, além disso, eu vou precisar fazer com que a contagem deixe de valer quando eu deixar de fazer carinho. Então eu tenho que testar uma condição contrária. Se o sensor for menor ou igual a 500, eu tenho que passar a minha variável carinho para 0. Então eu não estou mais fazendo carinho no meu macaquinho. Agora, para eu saber se eu vou ligar os olhos do macaquinho ou não, eu vou
ter que testar duas condições ao mesmo tempo. Se o timer tem mais de 5 segundos e ele está recebendo carinho. Caso contrário, isso não está acontecendo, portanto, eu preciso mudar a luz para vermelho. Na verdade, eu vou fazer com que o programa comece com a luzinha vermelha. Então, eu já vou lá no início ligar os dois motores com o sentido que é a cor vermelha, que é o anti-horário. Se eu me enganei, depois eu troco. E quando acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, que duas coisas são essas? Eu tenho que o carinho, a variável carinho tem que estar com o valor 1. Então, vou pegar a variável carinho, vou compará-la com o valor 1. E também, como eu já estou dizendo, e também, eu vou precisar da operação lógica e, que no inglês, AND. E também uma segunda condição, que é o valor do meu timer, getTimer, ele tem que ser 50, que é o equivalente a 5 segundos. Igual, portanto, a 50. Timer igual a 50. Inserir na mesma condição. Essa condição ficou um pouquinho extensa, por conta disso eu vou explicar novamente. Tá? Além disso, eu vou fazer a mudança da cor do olhinho, fazendo o turn para o sentido clockwise. Acho que não preciso esperar, ele vai ficar verdinho. Talvez ainda tenha que fazer algum ajuste, mas eu acredito que já está bom para a gente fazer um primeiro teste. Antes de fazer o teste, eu vou fazer uma última explicação. Eu defino o meu variável carinho, que vai controlar se ele está recebendo carinho ou não, para 0. Então, ele começa não recebendo carinho. E eu também defino que tanto o motor A quanto o B, ou seja, o LED A e B aqui no meu projeto, vão estar com a cor vermelha. E já vou ligar o LED. Inverti aqui porque estava equivocado. Primeiro eu defino a rotação e depois eu ligo. Dentro do loop infinito, eu vou verificar se o sensor é maior do que 500, ou seja, estou fazendo carinho na orelha, eu inicio o meu cronômetro, reset timer, começo a contar e defino a variável carinho para 1. Esse timer ele fica contando. A variável carinho vai ficar em 1, exceto aconteça a situação que está aqui no loop do meio, que é, no desvio aqui do meio. Se o sensor for menor ou igual a 500, significa que eu me afastei, eu parei de fazer carinho, então o carinho volta para 0. Além disso, eu vou testar a todo momento. Se eu estou fazendo carinho e o timer chegou a 50, significa que eu fiquei por 5 segundos fazendo carinho, e aí então eu vou mudar a cor dos olhinhos. Tá faltando ele voltar realmente para a cor original depois aqui dos 5 segundos. Ah, mas eu vou parar de fazer carinho e ele vai parar. Acho que é isso que vai acontecer. Vamos testar para ter certeza. Vamos lá? Enviando para o macaquinho. E vamos executar. Os olhinhos dele começaram vermelhinhos. Eu vou fazer carinho aqui na orelha do macaquinho por 5 segundos. E esse macaquinho não está a fim de mudar o humor dele. Algo não deu certo. Pois bem, pausei aqui a gravação para a gente investigar com um pouco mais de tempo o problema que não estava correspondendo ao nosso programa. E tem algumas coisinhas a melhorar. O primeiro problema é que, do jeito que foi construído,
toda vez que o sensor ficar maior do que 500, ele vai reiniciar o timer. Então eu não posso fazer dessa forma. Eu preciso garantir que esse código aqui execute uma vez apenas. Então eu vou usar um outro tipo de lógica, que é este aqui. Quando ele se torna verdadeiro, ele faz uma vez apenas. Vou só trocar as cláusulas aqui, as instruções, para aquele outro tipo de desvio. E vou colocar ele aqui no lugar. O segundo problema que nós temos é um detalhezinho, mas é importante. Aqui eu tinha a comparação com igual a 50 para ver se ele chegou a 5 segundos. Mas pode acontecer do timer estar em 50 e o meu programa ainda está executando uma outra ação e ele chega aqui valendo 51 ou 52. Portanto, é mais garantido eu usar o maior ou igual a 50 para garantir que já se passaram 5 segundos. E o terceiro problema, que eu já consertei aqui, eu tinha esquecido de colocar essa instrução. Talk to motor A e B antes do turn clockwise. Agora o código está completo e deve funcionar. Meus testes indicaram isso, vamos demonstrar. Enviando para Google. Executando o programa. O macaco inicia com os 2 olhos vermelhinhos. Eu começo a fazer carinho para ele ficar mais contente um pouquinho. E depois de 5 segundos, o olhinho dele fica verde. Mas quando eu paro de fazer carinho, ele continua com o olhinho verde. Então a gente ainda tem que consertar isso. Para consertar isso, eu vou fazer da seguinte forma. Aqui no desvio do meio, quando eu afasto a mão da orelha, ou seja, o sensor fica com valor menor ou igual a 500, eu digo que o carinho é falso. O carinho passa para 0. Aqui eu posso também fazer com que o olho volte a ser vermelho. Então eu vou poder... Talvez eu precise de falar com o motor ali também. Não tenho certeza, vamos testar e verificar. Fazendo carinho por 5 segundos. Ficou contente. Ficou raivoso de novo. Comecei a fazer carinho. Por mais 5 segundos. Tá bom, agora sim, calma, querido. Tá nervoso de novo. É um macaquinho nervoso. Pois bem, o código está concluído. Eu posso agora desplugar a GoGo. Inserir toda a parte da placa aqui no meu bonequinho. Seria legal se ele fosse de velcro, eu posso costurá-lo aqui atrás. Tá? E eu tenho o bonequinho pronto para ser ativado. Vou ativar aqui o programa da GoGo, está rodando. E está aí o meu macaquinho nervoso. Vou fazer carinho para ele ficar calminho. Pronto. Então esse é o projeto que eu escolhi fazer com o bichinho que eu tinha à disposição. Muitas outras coisas poderiam ser feitas. O principal objetivo aqui, além de usar os sensores e os LEDs, era trabalhar com um contador, com o timer e fazer um evento que depende da passagem do tempo. Espero que vocês tenham gostado. Esse projeto ele pode ser evoluído em muitas direções, assim como vocês também podem fazer projetos com esse mesmo conhecimento do timer e dos desvios para construir muitas outras coisas. Espero que vocês vão além e procurem também sobre como fazer o funcionamento de outras cores de LED, como que a gente emite som. Eu posso usar outros periféricos, inclusive essa placa GoGo permite que a gente trabalhe também com a Raspberry Pi, que é uma placa que pode ser plugada nela, e usar mais comportamentos. Portanto, tem muitos projetos mais complexos que podem ser feitos. Eu estou mostrando aqui alguns projetos iniciais para dar um ponto de partida. Como sempre, espero que vocês tenham gostado e que criem sempre novos projetos. Até a próxima!